Olá, paz e bem. Hoje, domingo, dia 28 de maio, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos juntos, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer Teu santo nome. Purifica o nosso coração, a nossa mente de todos os pensamentos vãos, desordenados, estranhos. Iluminai o nosso entendimento, inflamai a nossa vontade, para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Com a liturgia de hoje, a solenidade de Pentecostes, concluímos o tempo pascal. 50 dias após a Páscoa, os discípulos reunidos com Maria recebem os dons do Espírito Santo. Celebremos com fé este dia e peçamos também para nós e para a Igreja os dons da fortaleza, da sabedoria, da ciência, do conselho, do entendimento, da piedade e do temor de Deus. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Faça uma leitura atenta e identifique os elementos presentes na narrativa. No Evangelho, Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos reunidos em um contexto de medo, indicado pelas portas fechadas. É Jesus quem toma a iniciativa. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. A sua presença torna-se comunicação de paz. A paz esteja convosco, diz Jesus. O reconhecimento de sua presença desperta a alegria dos discípulos. Sim, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E Jesus os envia, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E comunica-lhes o Espírito Santo, dizendo: "Recebei o Espírito Santo." E também pelo dom do Espírito Santo que os discípulos poderão realizar a missão a eles confiada por Jesus. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. 50 dias depois da Páscoa, os judeus celebravam a festa das semanas, chamada Shavuot, quem falava grego chamava de Pentecostes, que significa 50. Era a festa das colheitas e muita gente subia para Jerusalém para participar das celebrações. E nesse dia o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, se manifestou sobre os discípulos reunidos no cenáculo em Jerusalém. E para os cristãos, Pentecostes passou então a significar a vinda do Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, é relatado a manifestação do Espírito Santo na festa judaica de Pentecostes. E os sinais da manifestação foram barulho
como vento muito forte, línguas como de fogo, os discípulos falando em outras línguas e cada um ouvindo em sua própria língua a proclamação das maravilhas de Deus. Percebe-se a manifestação de uma força, uma forte comunicação universal. O Espírito desce sobre os discípulos e estende sua presença sobre toda a humanidade representada em Jerusalém naquele dia. Os discípulos falam em uma só língua e todos os entendem em sua própria língua. Se o Espírito se manifestou de forma exuberante no dia de Pentecostes, ele foi dado discretamente aos discípulos reunidos em comunidade na tarde da ressurreição de Jesus. O evangelista São João nos conta que no fim daquele dia, os discípulos estavam juntos no cenáculo, com as portas fechadas, quando Jesus se fez presente no meio deles. Foi nesse momento que ele lhes deu o Espírito Santo. Depois de desejar-lhes a paz, Jesus soprou sobre todos eles e disse: recebei o Espírito Santo. Se Jesus é a palavra que sai da boca do Pai, o Espírito é o sopro que sai da boca de Jesus. Para que Jesus dá o Espírito Santo a eles? Para que possa introduzir na humanidade aquilo que a humanidade desconhece, que é o perdão. Sem o perdão, o pecado permanece em ação no mundo. O perdão é uma força renovadora, é uma força nova, resultante do dom do Espírito Santo e capaz de renovar a face da terra. Sem a força do Espírito, ninguém é capaz de perdoar. A obra redentora de Cristo deu a todas as pessoas a possibilidade de se tornarem filhos de Deus e templos do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em todos, mas nem todos o reconhecem. O Espírito Santo está presente em todos, mas pode estar sufocado, pode estar triste. O Espírito é o Criador de todos os seres que respiram. Eles tiram o fôlego, eles perecem. Se tirar o fôlego, eles perecem. Se eles enviam o seu Espírito, eles renascem e toda a terra é renovada. Não é por nós mesmos que dizemos Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo em nós que faz dizer isso. Enviai o teu Espírito, Senhor, para renovar a face da terra. O mundo precisa desse ânimo, desse fôlego. O Espírito Santo é a alma da igreja. Em Pentecostes, as portas da igreja se abrem e a missão fica bem clara: evangelizar o mundo inteiro. Todo medo, angústia, insegurança ficam para trás. Tudo é novo e renovado no Espírito Santo. Os discípulos recebem tudo o que precisam para a jornada: a paz, o Espírito Santo. O que o texto o leva a dizer a Deus? Peçamos nesse dia os dons do Espírito Santo para a igreja, para os povos, para os doentes, para os desanimados, para as nossas necessidades pessoais. Vinde, Espírito Santo, enviai-nos do alto do céu um raio da vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, vinde, fonte de todos os dons, vinde, luz dos corações, Consolador magnífico, perfeito, hóspede da alma, doce reconforto, sois repouso para o nosso trabalho, força contra nossas paixões, conforto para as nossas lágrimas. Sem o vosso auxílio, nada pode o homem, nada produz de bom. Lavai as nossas manchas, banhai nossa aridez, curai nossas feridas, dobrai a nossa dureza, aquecei nossa frieza, corrigi os nossos erros, dai aos vossos fiéis, que em vós confiam os 7 dons sagrados. Dai-nos o mérito da virtude, dai-nos o troféu da salvação, dai-nos alegria eterna. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemple no silêncio de seu coração a palavra de Deus. Qual apelo a palavra lhe faz hoje? O que você deseja colocar em prática nesse dia? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você. Um forte abraço e fique na paz.